Olá, olá, olá! Olá, gente do bem! Que bom ter vocês aqui! Bom dia, bom dia! Bom dia, Fátima! Que bom ter vocês aqui para mais um bate-papo, né? Um bate-papo muito importante, especialmente para esse momento que nós estamos. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo bem, gente? Hoje eu trouxe um conteúdo muito especial, tá? Como sempre, muito especial, porque tudo aquilo que a gente fala sobre o nosso corpo, né? Isso faz parte de conhecimentos que nós precisamos divulgar cada vez mais para que a gente assuma autonomia sobre a nossa saúde, né? Matheus vai jogar na gincana. Boa, Ana. E aí, o que você acha? Ele não gosta de gincana, Ana. Bom dia, gente. Vocês que estão chegando. Eu até falei pra ele, falei, filho, eu adorava gincana, gente, adorava. Que pena, que pena. Mas nem tudo é como a gente gostaria, não é mesmo? Mas, gente, hoje, olha, eu trouxe um conteúdo especial. Por quê? Nós vamos falar o que nós poderíamos e deveríamos fazer antes de qualquer processo, né, de desparasitação. Quem aí já fez algum protocolo de desparasitação? Sabia que tem alguns passos importantes que a gente poderia adotar antes, até para minimizar sintomas que muitas vezes aparecem durante o processo de desparasitação? E por que acontece, né, esses sintomas? Então, hoje é especialmente para você, sabe, que apresenta, por exemplo, asma, bronquite, já teve que fazer cirurgia da apendicite. Oi, Sanete. Oi, Ju, Sabrina. Coceira, aquela pessoa que está sempre com aquela coceira nasal e também coceira anal, né? Eu de vez em quando recebo aqui pedidos de ajuda nesse sentido, né? Então, alergias, aquela barriga distendida com gases, né? Pessoas que tiveram um diagnóstico de obstrução no ducto biliar, olha, tudo isso pode ter relação com presença de parasitas. Perda de peso inexplicável, aquela pessoa que começa a perder massa muscular, né? Que sofre com diarreia ou constipação. Essa é outra queixa, assim, que eu recebo com muita frequência, né? Quase que diariamente eu recebo alguma mensagem, seja aqui no Instagram, no YouTube, nos grupos de limpeza hepática. Nossa, estou com diarreia, constipação. Então, gente, tudo isso são sinais e sintomas que a gente tem que ficar alerta e olhar para tentar realmente tratar a verdadeira causa, né? Então, fadiga inexplicável, aquelas pessoas que estão com excesso de fadiga, de canseira, acordam já muito cansadas, mesmo tendo aquela sensação de que dormiu, mas sente que não foi suficiente, né? Ferritina baixa é outro sintoma muito clássico, tá? De que nós precisamos investigar a presença de parasitas. Então, a ferritina, que marca o estoque de ferro, né, pode indicar a presença de parasitas. Bom dia, Cecília, obrigada. Bom dia, Marisa, todos vocês que estão chegando. Pessoas que sofrem por compulsão por doces, especialmente, ou tem aquela fome insaciável, algo muito comum também nas crianças, sabe aquelas crianças que têm sempre muita fome, parece que acabou de comer e está com fome? A gente precisa investigar parasitas. A presença também de dermatites, eczemas, até mesmo psoríase, né? Herpes e até mesmo câncer. Olha quantos sintomas. Visão turva, problemas da visão, pode ter relação, né, com o toxoplasma. Então tudo isso é que a gente vai falar um pouquinho. O que nós podemos fazer antes, né? Crise epiléptica, então também pode ter relação com a tênia do porco, que é mais conhecido, né, que a gente já ouve com mais frequência. Então hoje eu quero compartilhar com vocês o que nós poderíamos e que
deveríamos fazer antes de começar um processo de desparasitação. Por quê? Para justamente minimizar os sintomas, porque os parasitas, eles eliminam toxinas, né? E quero compartilhar também quais os melhores óleos essenciais para a gente fazer todo esse processo, tá, gente? Então, se vocês tiverem algum comentário, pode ir colocando aqui, tá? Que a gente vai acompanhando, tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? O som tá bom? Então, olha, não é por acaso que eu estou aqui hoje, olha, começando, né, com o que eu tenho aqui, coco. Por que será, né? O coco faz parte, gente, desse processo de nós prepararmos o nosso corpo e também tem uma ação antiparasitária, né? Então, gente, será que alguém aqui já fez desparasitação utilizando ivermectina, albendazol? Alguém já utilizou? Anita? São os mais comuns, né? Será que é uma boa estratégia? Quando será, né? Será que realmente funciona? É o suficiente, né? A gente tem que lembrar, terminar de comer o coco, gente. Aqui também tem, olha, a água do coco maravilhosa, né? Oi, Cris, tudo bom? Minha irmã. Ó. Então, gente, olha que delícia. Começar o dia, olha que eu tenho mamão orgânico, coco, água de coco. Olha que maravilha. Colocando tudo aquilo que o nosso corpo reconhece, né? Então, gente, os nossos avós, eles faziam, lembra? Quem aí tem o histórico, né? De uma avó que fazia desparasitação ali para toda a família, a cada troca de estação. E como que eles faziam essa desparasitação? Era com remédios? Não, né, gente? Não era com remédios. Era com tudo que a natureza oferece, muitas vezes com aquilo que elas tinham ali na sua hortinha, né? A minha avó mesmo sempre teve, né, o hábito de cultivar horta em casa. Então ela tinha bálsamo, tinha confrei, tinha as ervas, tinha chuchu, almeirão, os temperos. Então a gente cresceu nesse meio, né? E tinha como se diz, essa rotina de praticar a desparasitação a cada troca de estação. Isso era muito comum, mas se perdeu, né? Isso aí se perdeu e agora a gente tá ouvindo falar mais. Mas será que isso é algo novo, né? Então, antes, vamos pensar, o que é um parasita, né? Parasita é quando não existe relação de troca, porque nós temos micro-organismos no nosso corpo, fungos, bactérias, vírus, mas que tem que viver em harmonia com o nosso corpo. Quando existe uma relação onde não existe troca, né? Aí a gente chama de parasita, quando só ele está ganhando, só ele está sugando, né? Pode ser sugando a nossa energia, sugando os nossos nutrientes, os nossos hormônios. Quando existe uma relação de simbiose, existe uma troca, aí seria saudável. Mas quando a gente fala em parasita, nós estamos falando em relação onde só ele recebe, só ele está absorvendo ali tudo para ele, né? Então pode ser que ele esteja roubando os nossos nutrientes, roubando a sua energia e você nem perceba. A libido, o ferro, né? Especialmente pessoas que têm ferritina baixa. Então o segredo está em que? A gente trazer de volta a harmonia, né? E aí nós temos vários exemplos, né? Tudo bom, gente? Quem tá chegando? E aí nós temos vários exemplos. Olha, temos as lombrigas, que são as mais conhecidas, os vermes, aqueles vermes chatinhos, que geralmente eles têm como hospedeiro um animal de estimação. Por exemplo, a gente pode ter um cãozinho que está servindo de hospedeiro e pode estar passando pra gente esses parasitas, né? Então, a gente tem que saber que todo parasita, ele tem dentro dele fungos, bactérias
e que quando ocorre a morte desses parasitas, eles vão liberar essas toxinas, amônia, e tudo isso pode trazer sintomas para a pessoa. Por isso que é muito importante ter sempre o acompanhamento de alguém ou fazer um processo como faziam os nossos avós, algo mais natural, algo, né, que você consegue ali não ter essa liberação de toxinas de uma vez só, né? Oi, mãe! Então, gente, por isso a importância de a gente adotar estratégias como essas que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Que é a que eu utilizo, né? Mas a gente tem que saber primeiro por onde eles entram. Então, a gente já entendeu que eles estão ali sugando a nossa energia, os nutrientes, né? Mas por onde eles entram? Gente, principalmente pela boca, tá? Mas não só pela boca. Eles podem entrar também pela pele, né? Mas a boca é uma principal via de local por onde a gente está, na verdade, todos os orifícios, nós podemos estar ali trazendo esses parasitas. Então, o que seria importante? A gente ter uma preocupação, por exemplo, com aquilo que a gente come, quando você come fora de casa. Será que você sabe como foi lavado aquele hortifruti? Você tem o hábito de comer saladas cruas fora de casa? Então é uma preocupação que a gente tem. Como foi irrigado aquela verdura que você está comendo ou aquela que você está comprando no seu hortifruti, por exemplo? Aqui nós temos a produção nossa de orgânicos, onde toda a água irrigada é água de poço artesiano. Então é uma água sempre controlada, né? Então, quer dizer, é uma segurança a mais. Então, por isso, uma primeira dica para vocês é fique mais atento às escolhas que vocês estão fazendo, de onde vocês estão comprando ou comendo o seu alimento pronto. Então, aquela pessoa que está sempre tendo as suas refeições fora de casa, são mais suscetíveis, né? E aí, por quê? O que acontece? A primeira via que é a boca. Mas se as pessoas tivessem com ácido clorídrico, que é o que vai ajudar ali na digestão ali no estômago, dentro do ideal, aquele micro-organismo que entrou pela boca e porventura passou aqui, chegou no estômago, o ácido clorídrico já daria conta de destruir. Mas o que acontece hoje? A grande maioria das pessoas tem baixa produção de ácido clorídrico, tem falta de ácido no estômago. Então aquele micro-organismo, aquele parasita que entrou e poderia ter sido eliminado ali, não foi. Então ele vai muitas vezes ou cair ali já na corrente sanguínea, migrar para outros órgãos, ou ele vai chegar no intestino, onde ele também vai começar ali a liberar toxinas, né? Isso somado ainda a um outro fator que é ainda mais delicado, que é o que? As pessoas que fazem uso de antiácidos, né? Tem muitas pessoas que chegam aqui na loja, né, querendo algo. Lu, eu queria deixar o omeprazol. Tem algo que eu possa fazer? Tem, gente, sempre tem, até porque o omeprazol, todos esses bloqueadores de ácido, eles já começam a lhe causar uma desbiose no intestino, favorecendo ainda mais o desequilíbrio ali dos micro-organismos, e ele, a longo prazo, a gente sabe que tem estudos até falando sobre a questão do câncer com esses bloqueadores de ácido, e eles não estão tratando a causa. Então nós precisamos de algo que vai realmente tratar, devolver a produção de ácido clorídrico natural que nós precisamos. Então, por exemplo, aqui nós temos os frequenciais, nós temos, por exemplo, uma linha que você devolve, né, oferece condições para que o próprio corpo produza ácido clorídrico, as enzimas digestivas. Então, veja que tem muita coisa que nós podemos fazer antes para que a gente não tenha esse desequilíbrio. Por que hoje está se falando tanto em desparasitação? Há um tempo, há 10 anos atrás, a gente não se falava tanto.
Por quê? Porque as pessoas estão com muito mais desequilíbrio hoje, né? E cada vez mais isso tem acontecido, seja pelo excesso de medicamentos que as pessoas utilizam, pelo uso dos prazóis, né? Então, gente, como eu falei, esses patógenos, esses parasitas, eles vão migrar muitas vezes para o fígado, né? Então, nós temos parasitas específicos do fígado, outros que vão se alojar nos rins, no pulmão, no coração. Então, quando a gente fala em parasitas, a gente tem que pensar que eles podem estar aí em todos os órgãos, não é só no intestino. Por exemplo, no cérebro, né? Então, quando a gente pensa em desparasitação, a gente vai pensar que é um processo natural de promoção de saúde. Então, falou em desparasitação, vamos pensar especialmente desparasitação natural, tá, gente? Que vocês vão entender por que nem sempre fazer uso, né, de uma ivermectina, anita, a gente realmente consegue fazer todo o processo que a gente precisa, né? Então é um processo para promover saúde, tá? Quando a gente pensa na desparasitação natural. Porque, gente, hoje, como eu falei, olha, mais de 60% da população tem uma ou mais espécies de parasitas. Isso já é comprovado. E estima-se que tem até 420 mil mortes por ano devido a diversas formas de infestação. Então, são números que a gente nem consegue imaginar que teria tudo isso, não é mesmo? E esses parasitas, gente, nas crianças, por exemplo, pode trazer atraso no crescimento, né, comprometimento cognitivo, redução no desempenho escolar. Isso é muito comum entre as crianças e jovens. E aí a gente fala assim, bom, então, Lu, mas como que eu faço para saber se eu tenho, né, se eu estou com parasitas? Bom, alguns exames, gente, não são tão... Por exemplo, fazer um exame de fezes nem sempre é a melhor estratégia, porque às vezes você vai ter ali um exame normal, tá? Dependendo da fase que você fez, porque os parasitas, eles têm as fases deles. Por isso que os antigos faziam tudo de acordo com as fases da lua, respeitava-se muito mais as fases da lua, né? Mas, por exemplo, se você dosar o seu hemograma, um hemograma simples, você olha lá, eosinófilos aumentados, já é um indício de parasitas, né? Olha, a gente tem, gente, mais de 76 mil espécies de parasitas conhecidos e 300 têm a capacidade de infectar os humanos. Então, gente, nós precisamos de algo que seja gentil com o nosso corpo e que atinja todos esses parasitas. Não adianta você ter um antiparasitário que contempla ali apenas 10 parasitas, que é o que acaba acontecendo com, por exemplo, uma ivermectina, né? Um antiparasitário desses. Então, por isso que a gente não consegue contemplar, fazer uma desparasitação realmente, né? E aí, gente, o que nós temos de estratégia mais ampla? Existe, gente, uma referência quando a gente fala nos estudos com os parasitas, a referência é a Hulda Clark. Quem aí já conhece ou já fez algum protocolo da Hulda Clark, né? Muitos já fizeram, muitos já conhecem. Então ela é a maior referência. Quando a gente fala em parasitas, a gente pensa na Hulda Clark. Por quê? Porque ela estudou métodos naturais, né? Ela descreveu toda a relação dos parasitas com a queda, com o nosso sistema imunológico. Então o sistema imunológico enfraquecido, favorecendo ali os parasitas. Então ela não só fez o estudo, como ela desenvolveu aparelhos de frequência para a gente consegue medir a frequência dos parasitas. Vocês vejam que eu tô sempre falando aqui em frequência. O meu trabalho sempre é muito voltado para o uso dos frequenciais, que eu falo sempre aqui. Os frequenciais quânticos. Por exemplo, aqui eu tenho um frequencial. O que é isso? É o que a Hulda Clark trouxe. Por exemplo, ela descreveu a frequência dos parasitas.
Então, cada parasita tem uma frequência e nós temos outra frequência, assim como cada órgão nosso tem uma frequência. E isso, ela descreveu isso, desenvolveu então métodos para a gente também avaliar, medindo a frequência e depois o tratamento também através das frequências, né? Então, aqui eu não tenho um aparelho aqui que mede as frequências, mas eu tenho como tratar através das frequências. Então, por exemplo, esse daqui, olha, é um frequencial, ele tem a frequência, né, de um antiparasitário. Então, quando eu utilizo, por exemplo, no worm, né, que é não parasitas, eu tenho uma ação vermífuga, bactericida, intestinal, um depurativo intestinal, um depurativo do sangue, que diminui também a taxa de açúcar, e tem, além dos nutrientes importantes, vitamina A, B6, B12, olha, magnésio, e eles são a base de extratos também frequenciais. Então aqui eu tenho extrato de açafrão, de dente de leão, do jambolão, que são ervas, né, antiparasitárias, né? Semente de abóbora eu tenho aqui também. E as frequências, o que? Do intestino saudável, né? Do aparelho digestivo, da erva Santa Maria e da ivermectina. Então aqui eu tenho a frequência, que foi o que a Uda Clark descreveu, né? Que cada parasita tem uma frequência, assim como o nosso corpo tem uma frequência. Então, isso, gente, é uma forma muito mais gentil de nós tratarmos o nosso corpo, né? Não é algo agressivo, não é algo que vai trazer efeitos colaterais, tá? E dentro dessa linha dos frequenciais que a Uda Clark deixou, eu não tenho frequencial aqui eu tenho sim, eu vou mostrar para vocês aqui a nogueira, o cravinho. Este, olha, é um outro frequencial também que vai o que? Ajudar na eliminação dos metais. Porque, gente, quando eu tenho metal tóxico no corpo, a chance de eu ter parasitas é muito maior. Porque você atrai, quando você tem metal no corpo, você atrai parasitas, tá? Então, aqui eu tenho um suplemento rico em minerais e nas frequências. Então, aqui eu tenho o zinco, selênio, manganês, cromo, né? O bicarbonato, enxofre, cobalto e todas as frequências necessárias o que? Para eliminar os metais tóxicos. Então, para eliminar alumínio, mercúrio, chumbo, né? Que são metais que têm afinidade ali com os parasitas. Então, isso são propostas para a gente fazer antes de fazer, por exemplo, uma desparasitação, ou você pode usar junto, tá? Junto com o seu protocolo de desparasitação, você pode, por exemplo, associar esses dois, né? Que é o que nós temos aqui na loja, tem no site também, que é uma forma mais gentil de você tratar o seu corpo através das frequências, né? Então, gente, a melhor forma, então qual que é a melhor forma para eliminar parasitas? Bom, a melhor forma é a gente fechar a torneira, modular. O que é fechar a torneira? Diminuir a ingestão, a contaminação, o uso de medicamentos, né, como os prazóis. Porque não adianta você fazer um protocolo de desparasitação e continuar se alimentando somente fora de casa, comendo qualquer verdura que você não sabe, qualquer salada crua que você não sabe como aquilo foi lavado. Tudo isso são passos importantes, diminuir a ingestão de açúcar, que também contribui. Então então como que a gente faz, né? Então, ter um controle melhor onde você está comprando. Então, eu sempre penso no antes, né? Então, aonde você está comprando seus alimentos, como eles foram preparados, né? E aí, gente, tem uma pergunta que chega sempre para mim, Lu, usar água sanitária é uma boa estratégia para higienizar, já que nós estamos falando, né, de higienização, de contaminação via boca? Olha, gente, eu não indico água sanitária, tá?
Porque o nosso corpo já está contaminado com cloro. Nós já estamos recebendo muito cloro, né? Seja através da água que você vai lavar ali, higienizar suas verduras, seja a água do banho, tem cloro. Então, gente, isso está afetando especialmente a saúde da tireoide, né? Então, nós não deveríamos usar mais uma forma de cloro. Olha lá, qual a forma correta para lavar as folhas, né? A Ariane. E a Rê, meu homeopata passou uma fórmula em tintura. Isso mesmo, Rê. Eu vou falar um pouquinho aqui das tinturas. Semente de abóbora também, gente. Aqui eu não consegui enxergar. Ferro é o seu sobrenome, acho, né? Semente de abóbora é bom? Também. Eu vou mostrar aqui. Olha lá. A Ariane quer saber, Rê, qual a frequência, qual a tintura que ele te passou, mas eu vou falar aqui de algumas, tá? Olha, semente de abóbora, gente, também, tanto que eu deixei aqui para vocês, olha, o óleo de semente de abóbora em cápsulas, prensado a frio, né? Então é uma forma muito gentil de tratar, de desparasitar de forma que o nosso corpo reconheça, né? Chá de artemisia, lá, eu ia falar também, né? Eu vou falar do chá de artemisia. Olha, veja como vocês já têm aí as informações, né? Vocês já têm as informações. O chá de artemisia é excelente. Então, gente, como que a gente higieniza? Bom, quando a gente tem um alimento orgânico, eu não higienizo, tá? Assim, eu não utilizo mais nada. Mas se você quiser utilizar um vinagre, por exemplo, tem pessoas que orientam o Lugol, mas eu não indico assim colocar o Lugol, mas é uma estratégia que é divulgado, tá? Os alimentos orgânicos, gente, eles têm uma capa protetora chamada de bióticos. Bióticos está acima do probiótico, então se você ficar lavando muito, colocando produtos ali, você tira essa camada protetora chamada bióticos, e são eles que vão ajudar a produzir vitaminas, por exemplo, vitamina B12, que hoje as pessoas estão tão em carência da B12. Então eu não sou a favor. Quando o alimento é orgânico, especialmente os nossos aqui, que é água de poço artesiano, quer dizer, eu pego um alimento puro que foi regado ali, irrigado com água de poço artesiano, chego na minha casa e uso água com cloro. Tem estudos mostrando que quando você deixa um alimento seu na água com cloro, o alimento puxa todo aquele cloro que estava na água. Infelizmente. A Rê, posso passar a fórmula? Isso mesmo, Rê, isso, pode passar sim. E aí depois, se alguém quiser, vocês me peçam que eu passo, que eu encaminho, tá? Pode passar sim. E aí, gente, como eu falei, sintomas como desde diarreia, constipação, aquela fadiga inexplicável, né? Coceira anal, é muito comum a presença de parasitas, né? Aquele apetite descontrolado por doces, aquela fome insaciável e também erupções cutâneas, então urticária, eczemas, até diagnóstico de psoríase pode ter relação com os parasitas. Uma tosse repentina, sabe aquela tosse que aparece do nada? Também, tá? Então, esses são apenas alguns dos sintomas, tá? Mas pode variar de acordo com o tipo de parasita que você tem, da área afetada, né? Então, para eliminar parasitas, gente, nós temos que pensar em primeiro, como eu falei antes, né? Limpar o terreno biológico. Isso é o mais importante, no meu ponto de vista, tá? Porque não adianta você só matar o parasita se você não limpa o terreno biológico, se você não limpa a água do aquário, deixa aquela água suja, não adianta. Você vai matar, daqui a pouco tem mais, tá? Então, o ideal é começar 3 semanas antes. Então, eu vou fazer um protocolo de desparasitação. Então, 3 semanas antes, você já começa, por exemplo, você pode incluir ali um shot diário de própolis com cúrcuma e gengibre. Eu ia até pegar o gengibre aqui, né? Nós temos gengibre orgânico, mas própolis, gente, é meu parceiro de vida. Desde os meus 20 anos,
eu uso própolis na minha vida. Então, olha, você já vai trabalhando o seu terreno imunológico, né? Poderoso analgésico, anti-inflamatório. E a unha de gato também, gente. Alguém falou da artemisia, né? Mas olha, a unha de gato também, a equinácea, excelente para já ir modulando esse sistema imunológico. Então, tanto você pode fazer uso na forma de chás, né? Eu tenho aqui a unha de gato que eu utilizo na fitoenergética, né? Tenho a unha de gato na forma frequencial, como eu falei, eu uso os frequenciais. Eu tenho a unha de gato também aqui na forma frequencial. A equinácea é excelente para modular ali o sistema. Então você pode fazer uso ou na forma de chás ou na forma de tinturas, né? Ou até mesmo homeopatia. Você pode manipular, tá? E aí, como eu falei, a importância de remover o que? Os metais, porque aonde tem metal vai ter parasita, né? Porque o metal, gente, ele tá competindo, o metal pesado tá competindo com o ferro. Então, se você é uma pessoa que não consegue, tá sempre com a ferritina baixa, precisa, por exemplo, utilizar um frequencial ou como esse ou outra forma de eliminar metais, né? Que vai aqui eliminar esses metais, senão você vai estar sempre com o seu ferro baixo, né? E não só o ferro, gente, compete com o zinco, os metais tóxicos, né? E outra forma de você utilizar para diminuir aí os metais é a clorela. Hoje mesmo eu coloquei nos stories, né? Eu uso a clorela praticamente ali diariamente, vou intercalando com outras estratégias, mas a clorela tá na minha vida já há mais desde 2010, acho. Então você pode usar ou a clorela ou a espirulina. Lembrando, gente, a clorela sempre importada, tá? Sempre. Se não for importada, em cápsula não tem esse mesmo efeito. Falando em tinturas, a tintura de coentro. Será que alguém aqui falou da tintura de coentro já? Então, a tintura de coentro é uma estratégia, né, para você utilizar. Fazer, gente, cataplasma. Quem aí tem o hábito de usar, gente, as argilas, né? As argilas, você fazer ali um cataplasma de argila verde no abdômen, ali no baixo ventre, né? São estratégias simples que você pode agregar aí no seu dia a dia. Gente, olha, algo também simples que você pode fazer o suco com o talo de agrião. Olha que maravilha! Então você pega ali uns 3 talinhos de agrião, bate com um copo de água e vai tomando. Adota, por exemplo, faz 14 dias. Você já vai estar limpando o seu terreno biológico, né? Um chá também, gente, olha, eu separei aqui, ó, o chá de cáscara sagrada. Quem aí já conhece? Eu utilizo também na fitoenergética, né? Então, a cáscara sagrada com canela. Você pega lá um pauzinho de canela, né? Ferve e vai tomando ao longo do dia. Então, canela com cáscara sagrada, tá? Então, gente, é aquilo que os nossos avós, que as nossas avós utilizavam, né? Então, são métodos gentis de você ir cuidando. Ah lá, difícil achar agrião orgânico. Pois é, Rê, é isso mesmo, infelizmente. Aqui na loja é muito difícil a gente ter agrião, né? É verdade, Rê. Então, olha, outra forma de você ir utilizando ali 3 semanas antes, gente, incluir a prata coloidal. A prata coloidal também era muito utilizada, né? Depois ficou um tempo esquecida e agora voltou, tá, né, com força total. Que bom, né? Então a gente está tendo resgate de coisas que a gente já utilizou no passado, deixamos e agora a gente entendeu que realmente é o melhor para o nosso corpo. Então a prata coloidal, por exemplo, eu tenho ela aqui, ó, no Cicatriox. Aqui a gente tem a prata coloidal, a frequência da prata coloidal, do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Então isso tudo já vai limpando o terreno biológico, né? Tintura de coentro, né? No norte, gente, onde as pessoas utilizam muito coentro, lá existe uma menor incidência de parasitas, só pelo uso do coentro. Então veja que é uma estratégia que você inclui, você já começa a ver ali uma mudança, né? Por quê? Se a gente pensar quais são os parasitas mais comuns que a gente encontra, né? Que a gente tem.
O mais assim conhecido que as pessoas falam é a lombriga, né? Ascaris lumbricoides. Gente, esse parasita, ele vai, olha, ele vai pro fígado, ele pode estar no pulmão, no coração. Então são órgãos onde a gente pode ter a infestação, né? E o que acontece, gente? O que esse parasita faz? Ele se alimenta de GABA. GABA, hoje a gente está se falando mais do GABA, esse neurotransmissor maravilhoso que acalma, que relaxa, que induz o sono. Quantas pessoas estão fazendo reposição de GABA quando na verdade tem um parasita ali que está se alimentando desse GABA? Então não seria melhor, ao invés de ficar repondo GABA, você fechar a torneira de quem está comendo ali todo o seu GABA, né? Então, gente, obrigada, Ju. Então, gente, essa é a ideia, tá? Não pensar somente o que eu vou pôr para dentro, o que eu vou repor, mas não, como eu posso fazer para eliminar esse parasita? Porque senão você vai ficar a vida toda repondo GABA, né? E não só GABA, tá, gente? A B12. Esses parasitas se alimentam de B12. E hoje nós temos uma também epidemia de pessoas com baixa B12, né? Seja pela falta de ácido clorídrico lá no estômago, que já faz com que a gente não consiga ter a nossa B12, somado a esses parasitas que estão se alimentando de B12, ou seja, você vai ter que passar a vida repondo B12, né? Então, olha, essas larvas, gente, do Ascaris lumbricoides, formam gases. Então, aquela pessoa que está sempre com muitos gases, consome o ferro, então você pode estar com a ferritina baixa, gerando também prisão de ventre, né? Nos vermes hepáticos, gente, nós temos a facíola hepática, né? Conhecida, sabe como que? Baratinha do fígado. Vocês já ouviram falar? Quem faz parte do grupo da limpeza hepática já deve ter visto algum depoimento que as pessoas ficaram horrorizadas. Ah, como assim? A pessoa colocou barata, a pessoa descreveu lá que ela eliminou baratas brancas. Gente, é a facíola hepática, então quer dizer, a limpeza hepática, gente, promove essa desparasitação. A gente tem aí testemunhos incríveis, né, de pessoas que eliminaram parasitas a olho nu, mas também fora aqueles que são eliminados que a gente não vê. Então, quando a pessoa falou lá, eliminei baratinhas brancas, teve gente que falou, como assim? Isso aí não existe. Existe, gente. É a facíola hepática, tá? Tem também os vermes que ficam lá no pulmão e aí gera também dificuldade respiratória, tosse, dor torácica, dor abdominal, né? Oi, Rô! Ótimas dicas. Eu uso a clorela já há 10 anos, graças à sua assistência. Ô, Ju, é isso mesmo, olha lá. Tá vendo, gente? Eu falei que eu uso a clorela já tem mais de 10 anos. E quando eu começo a usar algo e aquilo é bom pra mim, eu já vou logo divulgando pra todo mundo, pra que mais pessoas também possam ter acesso, né? Gente, a clorela é a maior fonte de clorofila do planeta, é o organismo vivo mais antigo que vive no planeta, é o alimento dos astronautas. Então, gente, a clorela é maravilhosa. A hortelã é também, viu? Antiparasitário, isso mesmo. Como que é seu nome? Tá como reflexologia. Sim, vou falar aqui também da hortelã, do óleo essencial de hortelã, mas pode ser o chazinho de hortelã, pode ser a tintura, né? Então, gente, olha, tem os vermes intestinais, vermes sanguíneos, né? E o que nós temos? Vamos pensar ali de antiparasitário que as pessoas conhecem. Ivermectina, que ficou muito conhecida, né? Uma coisa, gente, é você ter a ivermectina, por exemplo, na forma frequencial. Aqui, como eu falei, você tem a ivermectina de uma forma que o nosso corpo reconheça. Agora, simplesmente fazer uso da ivermectina, ela é reconhecida sim como uma substância potente, antiparasitária, mas ficou conhecida especialmente pelo uso aonde?
no uso com a veterinária. Vocês sabiam que a ivermectina ela é mais utilizada, né, em terapias humanas, mas mais ainda nas terapias veterinárias. E já está comprovado, gente, a resistência à ivermectina. Isso já se tornou um problema já sério, já a nível global. Então, lá, Ju, hortelã, deixa eu ver o que mais. Espera aí, se mais alguém falou mais alguma coisa. Então, gente, na Holanda, olha, os estudos mostram que 78% dos rebanhos de ovelha hospedam parasitas resistentes à ivermectina. Então imagina, se já está resistente nos animais, imagina nos humanos que começaram a usar ivermectina, especialmente pós-pandemia. Já está resistente, gente. Então é nisso que eu sempre falo, quando surge algo novo, uma droga nova, eu sempre penso, eu falo, gente, daqui a pouco isso vai criar resistência. Diferente de usar, por exemplo, própolis, que nunca vai causar resistência. Nunca, porque é da natureza, né? Então, gente, olha, a Anitta também, ascaridil, resistência também, estudos mostrando resistência devido às mutações, né? Albendazol também, olha, utilizado para tratar ampla variedade de vermes, tênias e lombrigas, já observou resistência a esses medicamentos em parasitas de ovinos e caprinos em todos os países estudados. Então, gente, se já causou resistência nos animais, e nós que as pessoas estão usando isso aí quase que semanalmente, já causou resistência também, né? E sem contar que o albendazol, por exemplo, o sequinidazol, além deles causar essa questão aí de já ter essa questão da resistência, ela contempla apenas 15 tipos de parasitas, ou seja, e também não vai tratar o terreno biológico, que é isso que a gente vem falando aqui, a importância da gente utilizar estratégias para tratar esse terreno biológico. Então, quais seriam as estratégias, gente, que não vai causar resistência? Então, as tinturas descritas pela Uda Clark, então tintura de nogueira, de cravinho, absinto, olha, tem tudo aqui, ó, nogueira, o absinto, o cravinho. Então, essas tinturas, gente, não causam resistência, né? E quais seriam os óleos essenciais, os mais estudados? Fora que a tintura mata 100 tipos de vermes e a ivermectina só 4 a 5. Então é isso, Lembra que a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Eu falei, é isso. Então a gente precisa de algo que não cause resistência, que seja gentil, que contemple todos esses parasitas. E isso nós temos aonde também, gente? Nos óleos essenciais, né? Porque os óleos essenciais, eles têm a capacidade de induzir, olha, o estresse oxidativo nos parasitas, né? Então, quais seriam os melhores? Olha, o primeiro é orégano, é um dos mais estudados, né? Orégano, mas aí nós temos também a citronela, né? Citronela que a gente utiliza aí para, para pernilongos, normalmente as pessoas conhecem mais eles para inseto, né? Mas olha, citronela, estudos falando, né, dos benefícios, o capim-limão, o cravo-botão, então todos esses, vocês todos já conhecem os óleos essenciais, gente? Porque às vezes eu tô falando aqui dos óleos essenciais e às vezes nem todo mundo conhece, né? Óleos essenciais, gente, são substâncias altamente complexas e concentradas, por isso que você só vai encontrar assim, olha, em frascos pequenininhos, 5 ml, 10 ml, 20 no máximo, aí vai. Por quê? Porque são altamente concentrados, então nós utilizamos gotinhas apenas, faz parte do sistema imunológico da planta, né? Olha, tintura de anis estrelado e dente de leão, vejo muita gente falando sobre esse, também seria? Também, a tintura de anis, o dente de leão, não só a tintura de dente de leão, mas também o
dente de leão, você pode utilizar. Aqui nós tínhamos durante muito tempo o flaconete de clorofila de dente de leão, que era maravilhoso, né? Olha, a canela casca também é um vermífugo, ó, cravo botão, antifúngico, antisséptico, antibacteriano, antiviral. A canela casca, gente, vermífugo, estimula a digestão para infecção urinária. O tea tree também, olha, o tea tree é a melaleuca, né? Olha, melaleuca também com essa ação. Hortelã-pimenta, quem falou aí do chá de hortelã, né? Hortelã-pimenta, então é a menta piperita. Tudo isso, gente, olha, louro, o louro também, óleo essencial, né? Olha, para fungos, para candidíase, ele é digestivo, antimicrobiano, para bronquite. Então, tudo isso, gente, nós podemos, por exemplo, fazer uma sinergia com esses óleos e fazer ali uma aplicação no baixo ventre. Já tem estudos falando sobre a ingestão do óleo de orégano, somente o de orégano, tá? Para essa ação, mas isso aí precisa ter realmente um acompanhamento, alguém que vai fazer a indicação certinha, tá? Não comece a ingerir óleo essencial, porque não é assim algo que a gente incentiva a ingestão de óleos essenciais, apenas em momentos pontuais e para alguns óleos, tá? Aqui, a Ariane também gostaria de saber onde adquirir as tinturas. Olha, as tinturas normalmente em farmácia de manipulação, tá? Então tem algumas mais específicas que você pode, né, por exemplo, adquirir. Depois eu posso passar para vocês algumas farmácias, mas dependendo aonde você está, seria melhor você ver aí na sua região mesmo, tá? Mas se você quiser, depois você me pede que eu passo para vocês também. Então, gente, dessa forma, com essas estratégias, deixa eu ver, olha, acho que eu falei tudo que eu separei aqui. São apenas algumas estratégias, tá, gente? Eu sei que teria muito mais pra gente falar, mas o importante é a gente ficar com essa ideia, né? O micróbio, como já dizia, né, Béchamp, que foi um biólogo, ele dizia: o micróbio não é nada, o terreno é tudo. Então tudo tem que começar pela base, pelo terreno biológico. E com essas estratégias que eu coloquei aqui para vocês, a gente já vai começar a modular o nosso terreno biológico. Seja você, olha, comendo um coco, né? Começa o dia, inclui coco, o óleo de coco também, tá? Aqui eu tenho a água de coco, o óleo de coco, incluir, né? Então são estratégias que vocês vão incluindo e que vai fazendo com que a gente faça o quê? Uma modulação. A gente não vai acabar com os parasitas, gente, isso nunca vai acontecer, né? Então sempre pensando, eu sempre tenho, sabe, a nutrição para mim é a base de tudo, né? A nutrição é a mãe da saúde, a gente pode falar, né? Então, olha, comer comida não só por comida pela cura, mas também a comida, gente, como uma expressão da nossa autoestima. A gente poderia trabalhar tantas coisas quando a gente pensa em comida de verdade, né? Não só a cura, mas também a cura da alma, que eu recebo tantos relatos lindos durante a semana da limpeza hepática, as pessoas falando que só pelo fato de mudar a alimentação já mudou o mental, já mudou os sentimentos. Então, gente, isso é a minha proposta aqui, trazer muito mais do que uma receita, algo assim, não, é uma mudança de consciência, né? Trazer o alimento como forma da gente evoluir, crescer espiritualmente, utilizando sim os alimentos, tá? Porque eu acredito no poder de transformação que um alimento pode fazer, né, pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado. É lógico que foi um assunto assim que a gente teria muito mais para falar, mas aqui eu trago apenas nesse momento ideias para que a gente consiga aí já ir melhorando a nossa saúde no dia a dia com passos simples. Tá bom, gente? Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam levar qualquer dica daqui já é válido para as pessoas que às vezes não têm essa informação, não é mesmo? Tá bom, gente? Adorei estar aqui,
Até breve. Beijos e qualquer dúvida vocês me perguntem, deixa aí nos comentários, tá bom? Beijos!